Prezados irmãos e irmãs, uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Eu espero que todos estejam bem, desfrutando de paz e de saúde em nome de Jesus. Quem vos saúda é o teu amigo, é teu irmão em Cristo, Pastor Wellington Oliveira. E é uma gratidão, um louvor. Eu confesso que a partir deste momento eu começo juntamente com você a cultuar a este Deus maravilhoso, a esse Deus que tudo pode. Meu coração ele já começa a se encher de temor e de alegria. Temor porque eu não vou estar somente cultuando, mas conduzindo este culto. E eu estou representando o Senhor. Estou representando a condução de um culto para o Senhor, para Deus. Isso me traz temor, mas alegria, porque ao observar esse dia de hoje, a gente vai observando o dia e a gente vai glorificando a Deus pela forma em que Ele vai traçando os nossos caminhos, as nossas veredas, a comunhão, a família, o privilégio de amanhecer um dia na presença de Deus. A gente abre os olhos e pensa, o meu nome está escrito no livro da vida. O meu país, ou melhor dizendo, toda a terra está vivendo um tempo de crise extrema. E diante dessa crise, esse tempo me pegou servindo ao Senhor. Eu tenho uma esperança acima dessa terra, acima da palavra humana. Eu tenho esperança no céu, e o céu me entregou a palavra. E eu olho para a palavra e ela vai direcionando as nossas vidas. E o tempo em que hoje o Senhor me permitiu, no meu devocional e durante o dia meditar na palavra, e algumas vezes eu ia até minha esposa compartilhar com ela, conversamos sobre a obra, conversamos sobre a família, conversamos sobre o Senhor, à luz da palavra. Você sai dessa esfera física e você entra numa esfera espiritual e lá você encontra descanso para a glória de Deus. E eu quero deixar um texto da palavra do Senhor para nós iniciarmos esse culto, onde você estiver aí agora. Nesse momento ou posteriormente, quando este vídeo ficar gravado, onde você estiver, que o Senhor possa te visitar, que você consiga ter um tempo de reverência ao Senhor, em nome de Jesus. Salmo 40, eu disse que no domingo, hoje é domingo, na quinta-feira passada, que eu até imaginava que seria este versículo, e acabei lendo para os irmãos que eu iria ministrar. Mas o Senhor aprove que acontecesse hoje, neste culto da família. Salmo 40, verso de número 1. Eu esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha. E ele firmou os meus passos, porque no lago você pisa e afunda. Depois nós vamos falar sobre isso. Você pisa, o lago é essa situação. Você pisa e afunda. Mas ele firmou os meus passos. Aí eu não afundei mais. Ele pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Vamos orar em nome de Jesus? Vamos falar com esse Deus glorioso, esse Deus que tudo pode. Que privilégio! Eu posso fechar os meus olhos aqui
Você pode fazer isso na sua casa. E recebemos uma palavra que Jesus disse a Tomé, dizendo: olha, porque você me viu, você me tocou, você creu, mas mais bem-aventurado vai ser um povo que nunca me viu, mas creram que eu existo. E eu fecho meus olhos aqui sem vê-lo com você, mas acreditando que nesse momento o Senhor está nos ouvindo, aleluias. O céu, na pessoa do nosso Senhor, nosso Deus, na pessoa do nosso amado Salvador Jesus Cristo e na pessoa do Espírito Santo, Ele está nos ouvindo. Grande Deus e grande Pai, ó Pai de nossas vidas e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós adentramos mais uma vez na Sua presença para juntos adorarmos, bendizermos e exaltarmos o nome do Senhor, o nome do nosso Deus. Agradecidos por mais um dia de vida e por tudo que nele o Senhor nos permitiu vivenciar. Agradecemos pelo pão de cada dia e te agradecemos porque podemos cultuar ao Senhor. Isso é fé. A gente abre uma live e constrói um culto a Deus. Nós não o vemos, mas acreditamos que estamos no Espírito servindo a Ele aqui nessa noite. E é por isso que a gente vai um pouco mais adiante e a gente começa a pedir, mesmo não apalpando, mesmo não ouvindo com uma voz clara como os irmãos me ouvem agora, mas crendo que no nosso coração o Espírito Santo vai testificando uma voz mansa e suave de Deus, dizendo: eu estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo e eu vou responder. Eu estou cuidando de tudo. Por isso, meu Pai, eu te peço, abençoe este irmão, esta irmã, este senhor, esta senhora, este jovem, essa moça, esta criança. Onde essa pessoa estiver agora, responde à necessidade dela. Cuida de toda a ansiedade que está neste coração. Toma e convença ela a depositar em Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, repreende as enfermidades em o nome de Jesus. Quanta qualidade nós temos em Deus. Quanta bonança. Quantos ensinamentos o Senhor nos disse quando se dirigir ao meu Pai: peça no meu nome crendo. E eu peço, visita-nos aqui. Toque sobre esta casa, essa família, este ministério, esta empresa, este lar. Faça uma obra poderosa que glorifique o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Nós vamos adorar o Senhor com o louvor da harpa, o número 564. Esse louvor é um louvor que eu particularmente, juntamente com o pastor, nós gostamos muito, que é um louvor que retrata, se nós pararmos para analisar, irmãos, quantas bênçãos nós temos para contar, muitas. Verdade. A primordial é a salvação na cruz. E outras muitas bênçãos nessa caminhada. E através desse louvor nessa noite, nós vamos declarar isso. E para o nosso coração e para as nossas vidas, nós precisamos parar e ver tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Se da vida vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos dize-as uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dize quantas são recebidas da divinas mãos. Uma, dize-as uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez.
divinas mãos, bendizê-las todas de uma vez, e será surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seus ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão, bendizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, bendizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quando Deus já fez. Aleluias. Glória a Deus, que lindo. É um ensino, quando ele nasceu, para que nós nos alegramos com ele, ele foi mandado pela minha mãe. Nós estávamos vivendo uma determinada situação, são uns 2 anos aproximadamente atrás, e Deus foi um socorro assim presente mesmo naqueles momentos de angústia. E foi uma obra gloriosa que ele fez. E aí ela canta esse louvor pelo um áudio de WhatsApp, né? E isso marcou muito a nossa vida, porque foi uma confirmação daquilo que o Senhor estava fazendo. Queridos, como as horas já se passam, eu quero só deixar aqui um lembrete importante. Claro que nós temos toda terça e quinta, nós temos os nossos atendimentos. São plantões que estão sendo realizados na Igreja Sede e na Vila Antártica. Eu já cumprimentei vocês hoje com carinho, né, no início. E a gente então revê os irmãos, ministra um aconselhamento através desses plantões que acontecem das 9 ao meio-dia na Igreja Sede e na Vila Antártica, terça e quinta, tá bom? Toda terça e quinta das 9 ao meio-dia. É um horário suficiente. Pastor, eu não posso nesse horário, esses são limites. A gente tem feito outros trabalhos paralelos a esse, como eu tenho falado para os irmãos, tais quais via WhatsApp. E irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já disse isso inúmeras vezes. Não, inúmeras talvez seja um excesso, mas não custa repetir, porque eu já disse algumas vezes. Uma coisa que eu não gostaria de ouvir da parte dos irmãos, e sempre peço isso, quando a gente encontra uma ovelha, né, a gente já pastoreia há alguns anos, e chega e diz: pastor, eu não entrei em contato com o senhor porque por causa da ocupação, o senhor é ocupado. Ou irmãos, nunca. O primeiro ofício de um pastor é cuidar das ovelhas. Esse é o primeiro ofício. E aí nós temos outras responsabilidades. Mas esse pastor, qual é o primeiro ofício? Cuidar das ovelhas. Então as outras coisas aguardam, entendeu? Claro, primeiro eu pastoreio minha família, intercalo tudo isso, mas, por exemplo, nós tivemos, às vezes quando é uma situação que envolve um aconselhamento com uma irmã, via celular, eu tenho sempre minha esposa comigo aqui, a gente trabalha junto,
a gente às vezes tem aconselhamento ou uma conversa esclarecedora. Esses dias aconteceu 2 horas. Então assim, não se preocupe com isso. Só não fique apurado. Eu sempre gosto de ressaltar, irmãos, até nos desenhos animados, ovelha não mata lobo. Ovelha não mata lobo. Não existe uma ovelha heroína. Quando é lobo, é o pastor que afugenta ou mata. Então você precisa recorrer a isso que o Senhor tem te entregado. Não há um super-herói, não há nenhum elogio e nenhum mérito nisso. É só um aconselhamento pastoral. Usufrui, tem acontecido? Tem. Mas eu não gostaria de repente encontrar uma situação, alguém... Puxa, tá? Hoje foi Dia das Mães. E foi uma alegria muito grande poder, de uma forma muito singela, deixar a nossa saudação, a nossa esperança de que Deus Ele possa cuidar do teu coração, da tua casa. Em alguns momentos interagimos e dizemos o seguinte: olha, que o Senhor faça te ver os bens sobre a vida dos seus filhos, dos seus netos, sobre os muros da sua casa, da sua família. Tá bom? Outra coisa, e aqui eu encerro. Isso é muito importante porque eu estive com uma reunião ontem com o pastor Vanderlei e o pastor Rafael, e nós vamos, nesse próximo domingo, realizar a ceia da seguinte maneira. A gente tem a quarentena no estado de São Paulo prolongada pelo nosso governador João Dória. Quando eu digo nosso, eu estou abraçando, estou dizendo que ele é uma autoridade permissível por Deus que deliberou uma ordem para o nosso estado depois de uma junta de aconselhamentos que possivelmente por trás dele ele deve ter tomado. Pois bem, diante de tudo isso, a igreja passa por este processo de obediência, de cuidado dentro das normas de cada município, e nós estamos ainda vivenciando isso. Então, fecho dizendo, tem pessoas que ainda têm muita preocupação de sair de casa. Eu recebi mensagem, vamos colocar 2 famílias, diz o seguinte: pastor, eu não estou desrespeitando o Senhor, logo quando começou, mas eu vou guardar minha família aqui dentro de casa, nós não vamos estar indo na igreja, o Senhor não repara, eu preciso fazer isso, se tem situações de risco aqui. Perfeito, a gente respeita esse tipo de decisão. Tem outros que têm um pouquinho mais de flexibilidade de sair. Então, como que nós vamos fazer para o próximo domingo? Fechando, 2 plantões. Das 9 ao meio-dia. Das 9 ao meio-dia, tanto na igreja sede, como na igreja da Vila Antártica. E aí, no grupo, eu vou estar dando mais detalhes sobre esse assunto, ok? Das 9 ao meio-dia, um período, você vai passar lá, domingo, vai passar lá, e nós vamos ministrar a ceia sem aglomeração, entra por uma porta, sai por outra, rapidamente, grupo menor de pessoas, exceto que esse grupo vá com a família. Olha os horários, das 9 ao meio-dia, vai ter um segundo plantão. Qual o segundo plantão, pastor? Das 2 da tarde às 5. No domingo que vem, 9 ao meio-dia, 3 horas. Em um desses horários você passa lá. É que nem quando a gente vai votar. Claro que eu não estou usando essa forma pejorativa para falar das coisas espirituais. Tem pessoas que falam, eu gosto de votar cedo, eu já fico tranquilo. Eu gosto de ir à tarde, eu acho que está mais tranquilo. Você vê, você tem das 9 ao meio-dia, sede Vila Antártica, as 2 igrejas vão estar abertas com todo o cuidado, como se você passasse para ir no mercado comprar algum item e saísse. Então nós não vamos estar desobedecendo as normas do nosso governo. Não é culto, nem uma aglomeração. Você vai passar e vai tomar ceia. Pastor, eu sou daquele grupo de pessoas que não vou sair de casa. Eu prefiro, então na noite eu vou fazer uma ceia online. Você não apareceu lá porque você quer cear como foi feito no culto online. Nós vamos fazer um culto e nós vamos cear naquela noite. Amém?
dou mais esclarecimento disso durante a semana. Eu tenho me comunicado nos grupos e os irmãos sabem a linha que nós estamos seguindo, tá bom? É possível que na quinta-feira eu também trate de algum assunto essa semana relacionado ao culto de quinta-feira. Também dou mais parecer com clareza para os irmãos de detalhes sobre o culto de quinta-feira. Vamos adorar o Senhor. Após esse louvor, uma palavra de Deus pura e sem mistura para os nossos corações. Nós vamos adorar ao Senhor com esse louvor que diz assim: se eu me humilhar diante do teu altar, e nós vamos exaltar a Ele nesta noite em nome de Jesus. Este lugar, tu és real. Me entregar totalmente.
a bendizer e exaltar a presença do nosso Deus. E tem algo que eu quero que, juntamente comigo, nós venhamos fazer uma oração em especial nessa noite. Nós pedimos em vários âmbitos, nós clamamos pelas nossas vidas particulares, pelas famílias, mas hoje eu peço juntamente comigo que nós venhamos clamar de uma forma especial. No meu coração tem uma palavra que quando Jesus ele estava diante do Getsemane, ele convidou alguns de seus discípulos para que intercedesse junto com ele. E no momento que ele estava em agonia, em aflição, ele repara que os discípulos eles estão dormindo, eles estão desapercebidos da aflição de Cristo. E ele chama a atenção daqueles discípulos dizendo assim: vocês não puderam vigiar comigo pelo menos 1 hora. E ele instrui e ensina aqueles homens. E algo que eu quero falar com nós, com o meu coração, com o teu coração nessa noite, é um clamor específico, irmãos, para o nosso prefeito Mário Pardini, para todos aqueles que estão em trabalho, em serviços essenciais, que estão na linha de frente diante desse vírus, enfermeiros, pessoas que trabalham em postos de gasolina, mercados, em lojas que agora parcialmente se abriram, mas todos aqueles também que estão na linha de frente, que nós venhamos interceder nessa noite. Nós não sabemos a angústia que muitas vezes passa o nosso prefeito, pelas decisões, pelas preocupações, por tudo aquilo que ele precisa resolver e amparar diante da nossa cidade, as angústias daqueles que precisam e têm que sair, os enfermeiros, todos aqueles, irmãos, nesse momento que nós venhamos clamar, como Jesus suplicou por aqueles discípulos: olha, clame comigo, eu preciso. Eles precisam do nosso clamor nessa noite. Eu convido você para orar juntamente comigo. Grandioso Deus, grandioso Pai, Senhor, nós não somos perfeitos, Pai, nós somos falhos, Pai. E talvez, Senhor, nós estamos em alguns momentos desapercebidos como os discípulos que estavam cochilando, num momento de angústia, Pai. Se de alguma forma nós estamos assim nessa noite, Pai, nos desperta e que nós possamos interceder, Senhor. Nós entregamos a vida do nosso prefeito Mário Pardini, da sua família nas tuas mãos. Que o Senhor venha cuidar dele, Pai, que o Senhor venha zelar pela vida dele, que o Senhor venha dar discernimento do teu Santo Espírito sobre a vida dele, que o Senhor venha trazer refrigério para a alma dele, Senhor, que o Senhor venha cuidar, direcionar, Senhor, os passos, Senhor, trazer paz, Senhor, diante de tudo aquilo que ele tem vivenciado. Passou a tragédia da água, agora a tragédia da pandemia, Pai, mas que o Senhor venha de encontro com ele, Pai. Nós intercedemos pelo nosso prefeito, pelas juntas que trabalham junto com ele, por todos aqueles que estão diante dos serviços essenciais, Pai. Que o Senhor venha cuidar daquele que necessita, Senhor, sair, Senhor, dos médicos, dos enfermeiros, dos serviços essenciais na área de alimentação, Pai. Oh Deus, nós rogamos pela vida, Senhor, do teu povo nessa noite, Pai. Vá de encontro com eles, Pai. Tira toda angústia, toda preocupação. Livra, Senhor, cada um deles da enfermidade, Pai. Senhor, dê paz ao coração, Senhor, tranquilidade, mesmo em meio ao conflito, Pai. Nós te clamamos nessa noite e suplicamos, Senhor, por cada um deles, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. A gente tinha um jargão, acho que usávamos às vezes, dizendo que, claro que é uma forma simples, talvez sentindo assim gratidão a Deus já por como as coisas se encaminhavam. A gente dizia assim que se o culto terminasse naquele momento, né, a gente já estaria muito satisfeito. E eu me sinto feliz mesmo. Eu sempre, quando saio da igreja, eu sempre, minha esposa conhece, a gente sempre pensa o seguinte: se
se aquele culto não foi bom para nós, mas se ele agradou ao Senhor, se ele agradou ao Senhor, se foi feito aquilo que agrada ao Senhor. E se foi feito aquilo que agrada ao Senhor, foi tudo bem, porque o culto é oferecido a Ele. E a gente está muito feliz pela intercessão, pelo culto que nós entregamos até aqui ao Senhor. E eu espero que Ele me ajude, para que eu não venha falhar com a igreja dEle. Vamos ler novamente, livro dos Salmos, capítulo 40, verso de número, eu tenho 26 minutos, o suficiente para que os irmãos tenham um culto pleno e depois possam estar voltando aos seus afazeres de domingo, a partir das 8 horas, em nome de Jesus. Eu acho tão lindo esse versículo. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele tirou-me de um lago horrível, charco de lodo. Ele pôs os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Vamos ler. Eu não sei como é que os irmãos fazem seus devocionais, como que vocês lê, né? E eu vou então, os irmãos sabem que muitas das formas que eu ministro, elas estão mais relacionadas de como eu leio para mim. Como que, claro que tem coisas que a gente aprende, tem coisas que o Senhor nos revela pela sua palavra, mas aí eu fico pensando formas simples de lidar com esse texto. Não há uma comprovação real do tempo exato em que Davi estava vivenciando esse período. Mas dá para ter uma ideia de que a palavra lodo, um lago horrível, um charco de lodo, ou seja, um lugar de água suja, água parada, água rasa. Bom, esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, o primeiro ponto especial que aqui já salta aos nossos olhos é a palavra paciência. Paciência, manter o controle emocional. Manter o equilíbrio, ter muita calma diante de fatos extremamente angustiantes e difíceis. Paciência, capacidade de suportar situações incômodas e em todos os momentos da vida. Nossa, paciência é algo muito bonito. É não agir. Paciência não é ação. A paciência ela é muito parecida com Provérbios 17, 28, que diz assim, até o tolo quando se cala é tido por sábio. A paciência é a mesma coisa de ficar calado diante de uma situação muito difícil. Silêncio. Calma. Paciência. A paciência ela não é uma ação, ela é uma espera. Esperei. Paciência. Esperar é a mesma coisa de não falar, é não agir. Esperar é não fazer. Não vai. Aliás, eu coloquei a palavra paciência. Esperar. Não vai. Fica quietinho. Espera. Dá vontade de sair. Dá vontade de gritar. Dá vontade de agir. Mas o salmista disse, eu esperei. Mas em quem? No Senhor. E vocês sabem o que ele fez? O Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há. Ele
Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aí, irmãos, não tem como a situação não mudar, porque você não saiu, você não aguardou de ninguém, você ficou com paciência esperando no Senhor. Esperou. E olha o lugar. Não foi de um lugar fácil, de um lugar muito difícil, um lugar extremamente doloroso. E eu gostaria de aproveitar o cenário que nós estamos vivendo aqui hoje. Não tem como não pregar com a Bíblia paralela aos jornais. Como eu um dia disse sobre uma frase de John Wesley: na mão direita a Bíblia e na mão esquerda os jornais. O Senhor ouviu o meu clamor. E você sabe o que Ele fez? Quando Ele ouviu o meu clamor, quando Ele ouviu que eu estava dizendo para Ele: Senhor, é em Ti que eu estou esperando, Senhor, Tuas promessas, Senhor, olha a minha dor, Senhor, olha o meu medo, Senhor, olha o meu pavor, Senhor, me falta socorro, Senhor. Quando Ele me ouviu, Ele tirou-me de um lago horrível. O que é uma coisa horrível para você? Horrível, desesperadora. Ele me tirou de um charco de lodo e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Então vamos lá. O cenário que ele descreve, Davi não estava dentro de, como aqui, lodo significa, um charco de lodo significa pântano. Significa um lugar onde, no mínimo, você afunda até as virilhas. É esse cenário. Se você conseguir se mover na hora que você volta a pisar de novo, você afunda. Aí você tenta sair dali de novo e você afunda. E tem hora que quem está numa situação dessa entra em desespero. Desespero. Há algumas comprovações, aí eu não vou dizer científica, mas história de quem pesquisa se você estiver vivendo um atolamento físico, de que às vezes quanto mais você tenta se mexer, mais você afunda. Quanto mais eu tento, pastor, mais eu afundo. Sabe por que eu estou esperando no Senhor, pastor? Porque talvez você que está me ouvindo está com um sorriso no rosto, porque você não está esperando nos homens, mas aqui dentro você está por aqui, ó, afundando. E você está dizendo: Senhor. E quanto mais você tenta se mexer, quanto mais você faz com a sua mão, às vezes financeiramente, às vezes mudando de médico, às vezes buscando um outro tipo de recurso, mais você afunda. Mas o salmista diz: vocês não sabem o que aconteceu comigo? O Senhor inclinou para mim os seus ouvidos e Ele não voltou sem puxar eu de lá. Ele não voltou sem me tirar dali. Ele tirou eu dali, ele já me tirou dali. E aonde eu pisava, eu afundava. Aonde eu pisava, eu afundava. E eu estava... Aí Ele colocou os meus pés sobre uma rocha. Quando eu percebi, preste atenção nisso. Por isso que nós devemos esperar no Senhor, nosso Cristo, a nossa rocha.
quando ele colocou o pé de Davi na rocha, na interpretação, na analogia da sua oração, Davi quer dizer o seguinte: Deus me tirou daquele lugar inseguro e difícil, e eu estou vivendo agora um momento em que eu não afundo mais. Tentar dar uma ilustração simples para os irmãos. Eu não sei se você já viveu uma coisa assim. Por exemplo, às vezes você está com uma dor, aí você ora para que aquela dor passe. Às vezes uma dor no coração, no pé da barriga, na garganta, nas costas, uma pontada. E aquilo às vezes leva alguns dias e você ora. Você acorda assim e fala: nossa, amanhã eu já amanheci sem essa dor, mas você esquece. Mas daqui a pouco, passa-se um dia, umas horas, você, nossa, eu não estou sentindo mais aquela dor. Ai, meu Deus, deixa eu ver se eu posso. Nossa, aí você começa a se sentir seguro, porque os seus pés já não se submergem mais, já não afunda. Você fala: opa, eu tô firme, passou, vai passar. Mas é em quem você vai confiar que vai determinar se isso vai passar. E a espera que Ele, qualquer coisa que o homem faça por você, talvez ele só vai te remover para um outro. Quem te põe em pé, quem te coloca em pé sobre a rocha é o Senhor. E aí ele diz assim que... olha como é que ele confirma isso. Que daí ele fala: ele firmou os meus. Ele começou a andar. É diferente. Você vai viver isso em nome de Jesus. Talvez você está vivendo num cenário como esse, onde você pisa, afunda, não consegue sair daí e começa a dar um desespero. Um desespero, uma angústia muito grande. O que você está vivendo é um lago, um lago um charco de lodo. É desesperador. É desesperador o que te falaram, é desesperador o que está acontecendo na onde você trabalha, é desesperador o que está acontecendo no nosso país, é desesperador o que você está vivendo na sua casa. Eu não sei qual é a tua preocupação, qual é a tua angústia, qual é a tua dor, qual é a tua incerteza para o amanhã. Mas continue clamando ao Senhor, porque daí ele foi lá e tirou lá do lago o charco de lodo e colocou os pés sobre a rocha. E aí, olha que coisa linda, porque daí conforme ele vai pisando, ele vai dizendo o seguinte: nossa, não estou afundando mais, isso só pode ter sido a mão do Senhor. Aí ele fala o seguinte: ele pôs um novo cântico na minha boca. Qual é um novo cântico? Será que, irmãos, muitas vezes dentro das escrituras sagradas, você vai encontrar Jó, as falas de Abraão, incerteza, as angústias de Davi, o próprio Davi, e tantos outros, como a minha esposa acabou de relatar aqui, Jesus no Getsemane, momentos em que o cântico é um cântico de clamor, de pedido de ajuda. E eu não sou daqueles, eu não compactuo com aqueles que dizem que na hora da luta a gente deve cantar o hino da vitória. É hora de clamar. Eu não estou dizendo murmurar. Eu não estou dizendo deixar de dizer que o Senhor é Deus, é grandioso e é poderoso. Mas as orações, o cântico, se eu não conseguir falar, se forças me faltar,
perdoe minhas fraquezas. Vem me consolar se eu não conseguir falar. Receba as minhas lágrimas, é um gesto mais sincero. Está no meu olhar, está em meu olhar. Às vezes é esse o louvor que está nos teus lábios. Você coloca a mão lá na cabeceira da sua cama, e os louvores é esse. Talvez os louvores é só louvores de pedido de que o Senhor te arranque desse tempo de angústia. Mas o Senhor, quando tirou Davi daquela localidade, ele pôs um novo cântico na boca de Davi. O que você vai louvar agora, Davi? Sobre essa rocha? Sem mais essa dor? Com a provisão que o Senhor está me dando? Com o que o Senhor fez na vida dos meus filhos? Com a estabilidade que o Senhor está mudando o meu casamento? Com essa palavra de esperança que o Senhor está me dando? Não tem como eu cantar alguma frase que contém angústia. Só há louvor e gratidão a Ti. E aí ele diz o seguinte: um hino ao nosso Deus. Esse é um louvor. Muitos o verão e o temerão. Por quê? Porque possivelmente os hinos de Davi iam narrar a dificuldade que ele vivenciou. Mas o que o Deus que ele serve, o Deus de Israel, fez na vida dele. Quando as pessoas ouvirem isso, ela diz: nossa, Davi, era essa a tua situação? Era isso que estava no teu exame? Era essa a situação financeira? Era assim que estava teu casamento? É assim que estava a sua família? É assim que estava seu ministério? Era assim que você estava vivenciando? Era assim, mas o Senhor, olha o final do hino: muitos o verão e temerão, mas confiarão no Senhor, porque nesse hino vai conter a fidelidade de Deus para a minha vida, aleluias, e para a sua vida. E é através desse texto que eu estou trazendo aqui. Tenha calma. Tenha paciência. Espera com paciência. Tem hora que tudo isso que Deus está permitindo na sua vida é para que, na hora em que você receber aquilo que Deus tem para te dar, na hora em que esse milagre que Deus está forjando para colocar nas suas mãos, você vai ter maturidade. A história, a construção dela vai ser, quando a gente olha, por exemplo, para Abraão, para Davi, para José, a gente percebe uma história muito bem construída. Teve momentos de charco de lodo, teve momentos que o Senhor coloca os pés deles sobre uma rocha. O momento do chamado, o momento do charco de lodo, o momento dos pés sobre uma rocha e o momento do cântico. O momento em que demonstra o que Deus fez. Esses momentos são importantes. No capítulo 15 de Lucas, para mim, eu vou quase encerrar hoje, eu não vou ser... O Senhor trabalhe para um próximo culto. Eu tenho 7 minutos, eu vou me encaminhar para encerrar. O Senhor, eu tenho um esboço aqui, mas só queria dizer o seguinte:
No capítulo 15 de Lucas, o filho, ele pede a herança fora do tempo. E ele usa mal a herança, porque ele não está preparado para receber no tempo certo. Ele desperdiça tudo. E Deus, o que seria melhor para ele é receber a herança no tempo certo. Ele administraria melhor. Há um provérbio que diz assim que a herança tomada às pressas no seu fim não será bom. Se ele fazesse essas coisas com calma, no tempo certo, no tempo em que o pai ia permitir que essa herança estivesse na mão dele, talvez não seria aquele cenário tão doloroso que ele vivenciou. Aos Hebreus, capítulo de número 6, verso de número 15, a palavra de Deus diz que Abraão esperou com paciência e recebeu a promessa que Deus havia dado a ele. E é interessante que com 75 anos, Abraão recebe uma promessa. E ele vai usufruir dela com 100 anos. É claro que no transcorrer da história, talvez como Davi, como o próprio José, Abraão tentou pegar um filho, aceitar coabitar com Agar para tentar fazer com que a promessa de Deus, o socorro de Deus, a vinda do Senhor se antecipasse por uma força das suas mãos. Mas aqui o Senhor fez, vindo de Sara, foi a obra perfeita, foi a obra da promessa, foi a obra que alcançou, que formou o povo hebreu, foi a obra que alcançou os gentios. O cântico é a história construída por Deus e não pelas nossas mãos. Olha Davi. Davi recebe o óleo sobre a sua cabeça e vive uma implacável perseguição de Saul. Alguns acreditam que foi de 13 a 15 anos intenso. Algumas vezes Davi... Mas quando ele aprendeu a esperar com paciência no Senhor, e o Senhor construiu a história, ele recebeu dádivas pelas quais o seu reino e a sua lâmpada jamais se apagaria. Da sua geração e da sua raiz nasceria o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é citado por toda a história bíblica, porque quando as coisas acontecem no tempo de Deus, ele tira do charco, ele põe sobre a rocha, ele firma os pés, ele dá um cântico que conta a história desenhada perfeitamente pelo Senhor. Algo que dizer de José? 17 aninhos de idade, ele tem um sonho de que a vida dele seria muito abençoada. Mas a Bíblia diz que durante 13 anos ele vai viver um momento de esquecimento, de muitas adversidades, prisões, venda para o Egito, servo na casa de Potifar, falsas acusações, lago, charco de lodo. Teve um dia que o próprio José, quando ele interpreta o sonho de 2 servos de Faraó, um deles o copeiro, ele diz: quando você sair daqui, por favor, se lembra de mim. 2 anos se passaram e ele continuou no charco de lodo, para que o Senhor, e não a forma que ele imaginava que tinha que acontecer, o Senhor vai e traz uma revelação depois de um sonho de Faraó. 2 anos depois, ele desperta o coração do copeiro que diz: dos meus pecados se lembro hoje. Há alguém dentro da prisão que pode ser útil, que pode interpretar o teu sonho, Faraó, assim como ele interpretou o da minha vida. Alguns constroem a história de José dizendo o seguinte, que todo esse tempo foi para trazer maturidade, fortalecimento,
Foi uma escrita de Deus por uma história belíssima que hoje nós escutamos. O tempo do chaco de lodo, o tempo dos pés sobre a rocha e o tempo em que Deus colocou um cântico que nós tememos, um cântico em que nós glorificamos a forma santa e a forma gloriosa de Deus fazer os seus planos ser realizados em nossas vidas. Quando Ele está lá, que Ele tem que lidar com os seus irmãos, Ele não tem um coração rancoroso, Ele tem uma história bem trabalhada pelo Senhor. Tudo que você está passando é Deus trabalhando na tua história, é Deus forjando o teu coração. Espera com paciência, espera até Ele se inclinar, até Ele te arrancar, até Ele colocar os seus pés sobre uma rocha. Você vai encontrar firmeza, vai se transformar um novo cântico nos seus lábios. Deus vai te dar um novo cântico, Ele vai ter uma história. Esse cântico vai ter uma história. A história que foi contada aqui, ó. As pessoas vão ouvir, vai temer. Uau, quanta batalha, que sufoco. Mas olha a glória de Deus tendo se manifestado sobre a tua vida. E olha o que Deus realizou sobre a tua vida. Então, tenha calma. Onde você está? Onde você está? O cenário não impede de Deus trabalhar. É aí onde você está. Quando eu digo onde você está, aqui, ó. É aonde você está aqui, ó. Que nosso Deus, Ele vai, com certeza. Tenha calma. Esperar não é agir. É que nem ficar em silêncio e não falar. É não agir. Calma. Acredita nessa palavra que o Senhor está te dando. E Ele inclinou para mim o seu ouvido e ouviu o meu clamor. Vamos orar? Grande Deus e grande Pai, Pai de nossas vidas e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu espero que o Senhor possa ter utilizado desta palavra, da tua palavra, da minha vida, e possa falar aos nossos corações, diante desse cenário tão angustiante, onde os prazos não são os melhores, as notícias não são as melhores, as coisas fugiram do nosso controle. E aí nós olhamos para o alto e clamamos. Não tem como se mover. Quanto mais se mexe, mais se afunda. Tem hora que dá até um desespero. Parece que estamos sufocados aqui. Parece que vamos perecer aqui de fome. Vamos perecer enfermos. Eu não sei o casamento, eu não sei os filhos, eu não sei como está essa casa nesse momento. Mas em nome de Jesus, que o Senhor possa ouvir o teu clamor. Clama, vai pro pé da sua cama e clama. Clama lavando uma louça, clama indo trabalhar, clama num canto da sua casa, clama. Diga: Senhor, não tem como eu me mexer mais, clama. E espera que Ele vai ouvir, Ele vai se inclinar, Ele vai ouvir, Ele não volta. Ele traz você dali, põe os seus pés sobre uma rocha e firma os teus passos. Põe um novo cântico nos seus lábios. Muitos ouvirão e temerão e glorificarão a fidelidade de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, meus amados, que Deus abençoe a todos. Vamos receber a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e de nosso Salvador Jesus Cristo, a comunhão
e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a minha e a tua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. E todos dizem amém. Como vai ser a tua semana, igreja? De bênção, pastor, e a sua? A minha de muita bênção. Um beijo no coração de todos. Fiquem na paz do Senhor.